Olá, pessoal, estamos de volta a mais uma aula de língua portuguesa, né? E o tema da nossa aula de hoje são os elementos que constroem a narrativa. Mas o que é narrar? Narrar é contar uma história, uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe, né? Quando contamos para os amigos o que fizemos no fim de semana, nós fazemos uma narrativa. Quando escrevemos uma redação, né, sobre as férias, também é uma narrativa, né? As narrativas, elas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar isso. Contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa, né? E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje, como é que nós chamamos? É treta que chama, né? Bem, já que o clima hoje é de histórias, eu vou mostrar para vocês esse livro aí que eu coloquei na capa dos slides, né? Que traz histórias que você já deve ter ouvido quando era pequeno e que o autor Ricardo Azevedo resolveu incrementar, né? Aí é um livro de contos, né? Que traz ao todo 5 histórias, né? Ou seja, 5 histórias independentes, né? Você pode ler a que quiser, na hora que quiser. As histórias não têm nada a ver com morbidez, com falta de esperança, com intimidação, né? Ao contrário. Apesar desse título, Contos de Enganar a Morte, né? A morte, ela pode ser vista, e é isso que ela é, né? Uma referência concreta e fundamental para a construção de sentido da vida que está nos faltando nesse momento, né? Então, eu vou contar para vocês, né? Uma dessas histórias, né, que a gente ouve desde criança. Minha tia Maria, né, conta que quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora que vai voltar para casa, já estava começando a escurecer. Olha, só pelo comecinho a gente já começa a perceber, né, alguns elementos da narrativa, né? Primeiro aparece um personagem que é Tia Maria. E o espaço sugerido pelas palavras, né, é casa, escola. E o tempo? A palavra escurecer já sugere que a narrativa se passa no finalzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos. Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles, então. Viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. É, o clima já começa tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que, naturalmente, a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa, é exatamente assim. Isso, na verdade, é uma estratégia do escritor, né? Para quem a história se desenvolve e a gente fique com mais vontade de ler. É o que nós chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você sabe quais são? Vamos relembrar a história. Maria viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com o fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. Opção C. Maria continuou andando com a menina. O que vocês acham? Vou continuar a história. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou.
Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa de irmos juntas? Palmas para quem acertou, né? Maria realmente continua andando em companhia da menina, né? E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do narrador, né? É captar nossa atenção, é um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que alguém vai contar a verdade, de repente, entra o comercial. Então, o clímax é o que dá o suspense, né? É que aquele momento de tensão que todos estão aguardando. E, assim, rola o desfecho, que conclui a narrativa. E qual vai ser o desfecho da história de Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria. Então, o texto narrativo, ele é um texto no qual você tem sempre na sua vida, né? Contação de história, sequência de fatos. E essa é a diferença primordial entre o tipo de texto argumentativo e o tipo de texto narrativo. O texto argumentativo, ele apresenta posição e defesa de um ponto de vista, né? E o texto narrativo, ele preza pela sequência de fatos. É sobre isso que nós vamos desenvolver o nosso encontro de hoje, né? Para isso, nós iremos, né, ler um texto que faz uma ode ao clube de futebol e a manifestação após o triunfo desse clube, né? Vamos à leitura? O torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evagrio torceu pelo Atlético Mineiro. Não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante. Nenhum dos dois tem carro. E ele previa que a volta seria problema. O Flamengo triunfou. E Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém. E havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas nem torcedores exaustos. Estes pareciam terem guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evagrio sentiu dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem em seu íntimo segredo, estava perdido, mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo o contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios, simulando cantar. Cantou. Estava batizado, crismado e ungido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu na Gávea, empurrando Evagrio para descer também e continuar a festa. Mas Evagrio mora em Ipanema. E já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continua Flamengo. Segurou firme na porta, gritou. Eu volto, gente. Vou só trocar de roupa. E não se sabe como, chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Carlos Drummond, claro, né? Porque nós temos aí um texto narrativo. Vamos analisar como os fatos se sucedem na ordem cronológica do texto. Observem a sequência dos fatos, né? Nós podemos ver, né, pela ordem, marcando, nesse caso, cronologicamente, né, do ponto de vista de como as ações se sucedem na linha do tempo do relógio, né, na medida em que o enredo ele vai acontecendo.
Essa é a característica do texto narrativo, né? Vamos olhar, então, os elementos importantes da narrativa, certo? De acordo com a sequência dos fatos, primeiro nós temos Flamengo e Atlético Mineiro jogam no Rio de Janeiro, né? Primeira ação que acontece. Evagrio visita um amigo, o Flamengo vence, Evagrio sente o problema para voltar para casa. Tem dificuldades para pegar um táxi, pega um ônibus super cheio, né? Aí Evagrio sente medo no ônibus, né? Ele lembra que ele torceu para o time oposto, né? No ônibus, né, todos estavam eufóricos, cantando, sambando, né? Evagrio, então, teve a ideia de que se contagiou com aquela alegria, né? Começa a dançar, cantar, beijar a mulata. E os passageiros, então, descem na Gávea felizes, né? E Evagrio vai para casa em Ipanema. Então, essa aí é a sequência dos fatos, né? Agora, observem, né, os elementos da narrativa, né? Nós sabemos que existem 5 elementos na narrativa. São eles: o enredo, né, que é a história propriamente dita, né? Os personagens são aqueles que atuam numa função principal ou numa função secundária, né, da história. O narrador, né, é aquele que nos conta a história, né, ou como participante, ou como observador, que conhece os fatos narrados. O espaço, né, que é o local onde as ações ocorrem. E o tempo, que pode ser o tempo cronológico ou o tempo da memória, certo? No conto que nós lemos, utilizou o tempo cronológico. Para recordar, né, ou para antecipar como acontece na ficção científica, nós utilizamos o tempo da memória. Então, esses são os elementos mais importantes da narrativa, né? A narrativa, ela se estrutura em torno desses 5 elementos, certo? Vamos agora ler o texto que vocês encontram na apostila SAEB de vocês, O Diamante. Em 1933, Jovelino, garimpeiro no interior da Bahia, concluiu que ali não havia mais nada a garimpar. Os filhos viviam da mão para a boca, Jovelino já não via jeito de conseguir com que provê o sustento da família. E resolveu se mandar para Goiás, onde Anápolis, a nova terra da promissão, atraía a cobiça dos garimpeiros de tudo quanto era parte, com seus diamantes reluzindo à flor da terra. Jovelino reuniu a filharada e com a mulher, o genro, 2 cunhados, meteu o pé na estrada. Longa era a estrada que levava ao Eldorado de Jovelino. Quase 1 ano consumiu ele em andança com a sua tribo, pernoitando em paiós de fazendas, em ranchos de beira de caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que eles dessem pasto e pousada. Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis, depois de muitas luas, e ali se estabeleceu, firme no cabo da enxada, cavando a terra e encontrando pedras que não eram diamantes. Daqui para ali, dali para lá, ano vai, ano vem, Jovelino existia de nômade, com seu povinho cada vez mais minguando de fome. Comia como podia e não podia. Vivia ao Deus dará, e Deus não dava. Quem me conta é o filho do fazendeiro. Ao fim de 10 anos, ele concluiu que não encontraria diamante nenhum e resolveu voltar com sua família para a Bahia, onde a vida, segundo diziam, agora era melhorzinha. Não dava diamante não, mas o governo prometia emprego seguro a quem quisesse trabalhar. Jovelino reuniu a família e botou o pé na estrada, de volta à terra de nascença, onde haveria de morrer. Mais 1 ano palmilhado palmo a palmo em terra batida. Vivendo de favor, Jovelino e sua obrigação, de vez em quando perdendo que isso de filho é criação que morre muito. Foi nos idos de 43. Chegou lá e se instalou no mesmo lugar de onde havia saído. O governo deu emprego não. Plantou sua rocinha e foi se aguentando, até que um dia de noite, Jovelino teve um sonho. Sonhou que amanhava a terra e, de repente, numa enxadada certeira, a terra escorreu.
A terra escorreu e aos seus olhos brilhou, reluziu, faiscou, resplandeceu um diamante soberbo, deslumbrante como uma imensa estrela no céu. Como uma estrela no céu, como o próprio olho de Deus. Jovelino olhou ao redor do seu sonho e viu que estava em Anápolis, no mesmo sítio em que tinha desenterrado a sua desilusão. E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites revividos, toma estrada. Deu por si em terra de Novo Goiânia. Quem me conta é o filho do fazendeiro. Você precisava ver o furor com que Juvelino procurou o diamante de seu sonho. A terra de Goiás ficou para trás revolvida, graças à enxada dele. De vez em quando desmoronava. Juvelino ia ver. Não era um diamante, era um calhau. Até que um dia, encontrou? Perguntei já aflito. Encontrou nada. Entregou-se na fazenda de meu pai. O tempo passou, os filhos crescidos lhe deram netos. A mulher já morta e enterrada, livre dos cunhados, os genros bem arranjados na vida. Um deles é coletor em Goiânia. O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um velho sacudido e bem disposto, que tinha mais o que fazer do que cuidar de garimpagens. Mas um dia não resistiu. Passou a mão na sua enxada e, sem avisar ninguém, o olhar reluzente de esperança partiu à procura do impossível, do irreal, do inexistente diamante do seu sonho. O que deu origem à história narrada foi o fato de... Qual é o primeiro fato, né, da história que faz com que o enredo se desenvolva? É Jovelino gostar de se aventurar, ser garimpeiro no interior da Bahia, querer levar a família para conhecer a cidade de Anápolis ou ter dificuldades em sustentar a família por não haver o que garimpar. Alternativa D, né? Logo no início do conto, nós ficamos sabendo das dificuldades que ele passa com a família para conseguir sustentá-la, né? Então, esse é o fato que dá origem à história, tá bem? A nossa aula fica por aqui e até mais.